Olá, olá galera, boa noite a todos. Vamos fazer uma aula aqui de exercícios de revisão, né, de espelhos esféricos, ok? Exercícios extras, para falar a verdade. Algumas salas eu já cheguei a fazer todos os exercícios, outras ainda não. Então, faremos uma aula aqui de exercícios extras, tá bom? Para fixar melhor o conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Uma menina observa a imagem de um espelho esférico convexo. À medida que ela aproxima o rosto do espelho, a imagem que ela vê, dois pontos. Então ele quer saber nessa questão aqui o que acontece, né, se essa menina se aproximar do espelho, tá bom? Só alguns avisos. Não vou gravar meu rosto, porque eu estou apenas usando o tablet, então a câmera vai ficar filmando quase debaixo do meu queixo aqui, ok? O ponto que a câmera tá não tá legal, então vai ficar só por áudio mesmo, ok? Então vamos lá. Vou desenhar então o caso do espelho convexo. Normalmente eu desenho o espelho convexo dessa forma, né? Aqui, aí boto o eixo principal e aí eu faço vértice, foco e centro. Vou dar uma dica que quando você vai fazer o desenho à mão livre, assim, das imagens dos espelhos esféricos, é vantajoso você desenhar o espelho esférico não como uma curva bonitinha, mas como praticamente um espelho plano, fazendo só a curva nas bordas, assim, ó. Pronto, isso aqui é um desenho de um espelho esférico do tipo convexo, que facilita o desenho das propriedades dos espelhos esféricos à mão livre, ok? Então, digamos que eu coloco um objeto aqui, ó, na frente de um espelho esférico do tipo côncavo. Como é que vai ser formada sua imagem? Preciso desenhar as propriedades dos espelhos esféricos, né? Se uma luz for paralela ao eixo principal, ela volta na direção do foco. Ou se ela for no vértice, ela volta simétrica ao eixo principal. Concorda? Desenhei duas propriedades quaisquer. O encontro delas ou a o encontro do prolongamento delas ou delas mesmo, como um todo, gera a imagem. Então, como nesse caso as retas refletidas não se encontraram no mundo real, eu faço o prolongamento delas. E se a imagem for obtida através do prolongamento, essa imagem ela é virtual. Afinal, ela vai estar sendo formada no interior do espelho, ok? E a imagem de um espelho convexo é sempre virtual, é sempre direita e é sempre menor. Beleza? E o que acontece se eu aproximar o objeto do espelho? O que acontece com o objeto? Nada, a não ser ficar mais próximo. Mas a imagem, ela também, além de se aproximar, aumenta de tamanho. Porém, não chega ainda ao tamanho do objeto e nunca chegará. Ok? Sempre vai ser menor que o objeto. Então, se eu aproximo o rosto do espelho, o que eu vejo? Uma imagem que diminui de tamanho, mantendo-se sempre direita. Beleza? Opa, perdão. Quando você aproxima o objeto do espelho, a imagem é menor que o objeto, mas ela vai estar aumentando de tamanho, mantendo-se menor. Ok? Então não diminui de tamanho. Perdão. Letra C é uma alternativa errada, tanto a C quanto a D, porque elas falam que a imagem diminui de tamanho, quando na verdade aumenta. Né? Ela aumenta de tamanho, só que continua sendo menor, mas aumenta. E mantém-se sempre direita. Resposta letra A. Ok? Beleza. Vamos para a próxima questão, que é a nossa segunda questão da aula de hoje. Um objeto real é aproximado de um espelho côncavo. Vou desenhar o espelho côncavo usando a mesma técnica da questão anterior. É um espelho praticamente plano, onde você faz só as bordas darem uma curvadinha. E aí você desenha aqui o eixo principal, bota vértice, foco, centro de curvatura e desenha o objeto se aproximando. Então eu vou desenhar aqui o objeto se aproximando. Vou desenhar os casos aqui dele se aproximando. Afinal, ele fala que é um objeto real que se aproxima de um espelho côncavo, partindo da posição situada além do centro de curvatura, ou seja, o primeiro caso, indo até o plano focal, que seria o quarto caso. Porque, afinal, o que é plano focal, professor? Eu sei o que é foco.
plano focal é simplesmente todo o plano contido por esse tracejado aqui, ok? O que é esse tracejado? Um plano perpendicular ao eixo principal que passa pelo foco. Isso daqui é o chamado plano focal, beleza? E ele quer aproximar o objeto até chegar no plano focal, que seria o quarto caso, beleza? Ele quer então aproximar. Então, o objeto vai se mover assim para a direita. O que vai acontecer com a imagem? A imagem do primeiro caso fica entre o centro e o foco menorzinho. No segundo caso, fica na mesma posição, que é sobre o centro de curvatura. E no terceiro caso, gera uma imagem já lá para trás do centro de curvatura, só que bem maior. Então, quando o objeto se move para a direita, neste caso, a imagem vai se mover para a esquerda. Enquanto o objeto se aproxima do espelho, a imagem se afasta do espelho. Ok? Isso nos 3 primeiros casos do espelho côncavo. Porque no quarto caso gera imagem? Não, essa imagem é imprópria. Beleza? Então, o que a gente pode afirmar? Que essa imagem aumenta de tamanho afastando-se do espelho. Ok? Então, já sei que é ou a letra B ou a letra C, que aumenta de tamanho afastando-se do espelho. Porém, a letra B fala que é sempre virtual e a letra C sempre real. Como essas imagens estão no mundo real, elas são reais. Resposta, a letra C. Beleza? Resposta, a letra C. Aí, professor, tem um detalhe. Se ele falou ainda até o plano focal, a imagem do plano focal ela não existe, ela é imprópria. Não é que ela não existe, ela existe, porém ela é sem nitidez. Ela é um borrão. Borrão. É isso que é uma imagem própria. Qual é a natureza da imagem própria? Imprópria. Não é nem real nem virtual. É imprópria. Então, este item C também estaria errado, porque ele fala que tem sempre natureza real, quando não. Tem natureza imprópria no último caso. Mas aí foi apenas um detalhe aqui na escrita do enunciado. Quando ele falou indo até o plano focal, deveria ser dito assim, aproximando-se o máximo possível do plano focal. Não até o plano, porque se chegar no plano, a imagem própria não pode ser dito que é sempre virtual. Ok? Se eu falasse indo até o mais próximo possível do plano focal, quer dizer que não chegou nele. E aí a imagem poderia ser dito que era sempre real. Beleza? É o quarto caso que a imagem não é real. Tá? Então, só um detalhezinho no enunciado que foi uma falhazinha. Vamos então para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão é o quê? Temos um retângulo ali, ó, seus 4 vértices bonitinhos. Esse retângulo foi colocado para trás do centro de curvatura e eu quero saber como é que vai ser formada a sua imagem. Bem, imagine que a aresta BD, sei lá, imagina como uma seta para cima ou uma para baixo. Vamos imaginar uma seta para cima, o BD. O que vai acontecer quando o objeto é colocado para trás do centro de curvatura? A imagem é formada depois entre o centro de curvatura e o foco e menor. Faz sentido? Ó, como a seta aponta para cima e ela inverteu, a imagem do ponto B ficou para baixo, B', e a imagem do ponto D, que estava embaixo, vai para cima, D'. Estou mostrando para vocês o que acontece com a aresta do retângulo que liga o ponto D ao ponto B. Vai continuar sendo uma aresta que liga o ponto D ao ponto B, só que eu vou chamar de D' e B' para dizer que são as imagens do ponto B e D, ok? E aí eu mostro que essa aresta ali, de fato, ela era maior, ficou menor, ok? E invertida. Bacana? Assim como se eu disser que existe a aresta ali, ó, CA, ela também vai ficar do mesmo jeito. Real, invertida e menor. Só que como a aresta CA está mais longe do espelho, vai gerar uma imagem mais próxima ainda do foco. Então, uma setinha menor ainda, porque quanto mais próximo do foco, menor a imagem. Onde a setinha vai até o ponto A, então como ela inverteu, o ponto A vai ficar para baixo e o ponto C vai ficar para cima. Ok? Se você simplesmente ligar os pontos, você mostra que a imagem
nada mais é do que um retângulo menor do que o retângulo original, um retângulo menor do que o retângulo original, onde a direita vai ter a aresta C', a linha de cima para baixo, ok? A única entre as alternativas que é igual à nossa resposta é a letra A. Ah, professor, poderia ser a letra D, que as duas são praticamente iguais? Só não poderia ser a letra D porque ela demonstra uma imagem maior. Ela ficou comprida na horizontal, quando na verdade você pode olhar o nosso desenho, ele ficou mais curtinho, ok? Ficou menor que o objeto e não maior. Então, resposta, letra A. Ficou igualzinho ao nosso desenho. Perfeito? Então, vamos aqui para a imagem da próxima questão. A última foi a questão 3, então essa aqui foi a questão 4. Um estudante coloca um pequeno cartaz bem próximo e de frente de um espelho esférico côncavo. Então, ó, o espelho é côncavo. Assim fazendo, ele consegue observar uma imagem do cartaz formada dentro do espelho, quer dizer, virtual. Qual é o caso do espelho côncavo que gera imagem virtual? Quando você desenha o espelho côncavo assim, a gente tem que lembrar que o único caso de imagem virtual no espelho côncavo é quando o objeto é colocado entre o foco e o vértice. Aí ele gera uma imagem virtual, direita e maior. Ok? Então eu já sei que se existe o cartaz de Eu Amo Ótica, a imagem vai ser um cartaz de Eu Amo Ótica também, só que maior do que o objeto. Ok? E de cabeça para cima, ou seja, se a palavra eu estava em cima, vai continuar eu em cima. Se a palavra ótica estava embaixo, vai continuar a ótica embaixo. Só que tem um grande detalhe: todo espelho, a imagem é enantiomorfa, ou seja, ela é oposta de um lado para o outro. Então o eu vai ficar escrito ao contrário. E óptica também. Ótica também vai ficar escrito. Ótica também vai ficar escrito ao contrário. Ok? Enantiomorfa. Não é invertida, é ao contrário. Porque a imagem, quando ela é virtual, ela é direita. Então o eu não foi para baixo nem o ótica foi para cima. Eles só ficaram opostas, tá? Que é como se fosse quando a gente olha a palavra ambulância no retrovisor do carro. A palavra ambulância, ela já está desenhada, já está escrita na ambulância de forma oposta, para que o retrovisor do carro, ao deixar ela enantiomorfa, a gente consiga ler ela normal. Entendeu? Então elas escrevem a palavra ambulância oposta na ambulância para que o espelho desinverta ou tire esse formato oposto e a gente consiga ler normal. Resposta, letra D. Beleza? É a única que demonstra uma imagem maior com eu amo ótica de cima para baixo e enantiomorfa, escrita da direita para a esquerda. Tranquilo? Então aquela ideia de enantiomorfo não é só do espelho plano, também é do esférico. Então beleza, seguindo. Vamos para a próxima aqui, questãozinha de cálculo. Tá? Como é que essa questãozinha? Ó, um objeto real, O, está diante de um espelho esférico côncavo de Gauss, conforme ilustra a figura. A distância entre o objeto e sua respectiva imagem conjugada é D. Precisa encontrar onde está essa imagem. Como o objeto foi colocado entre o foco e o centro de curvatura, a imagem vai estar para trás do centro de curvatura e maior que o objeto. Ele quer saber é isso, a distância do objeto até a imagem, o x que eu marquei de azul. Como é que a gente vai resolver? Bem, você concorda que a distância entre o foco e o centro de curvatura é 10 mais 15 pelo próprio desenho? Isso quer dizer que vai dar 25 centímetros. E como o foco está bem na metade entre o vértice e o centro de curvatura, ou entre o vértice, entre o vértice e o centro de curvatura, o foco está bem no meio, quer dizer que se é 25 centímetros para a direita, também é 25 centímetros para a esquerda. Beleza? Então, só marcar assim, 25 centímetros, 25 centímetros. E, portanto, qual a distância do espelho até o objeto? 25 mais 10. Concorda?
Então, vai dar 35 centímetros. Veja, eu consegui extrair a distância focal, 25 centímetros, que é a distância do foco ao vértice do espelho. Consegui deduzir quem é o P, que é 35 centímetros, a distância do objeto até o espelho. E agora eu vou calcular qual é a distância da imagem até o espelho. Beleza? O P'. De onde eu vou tirar isso? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F, 25. P, 35. Preciso me atentar com o sinal? Bem, o sinal é positivo quando é real. E todas as distâncias aqui são medidas para o mundo real. Logo, todas são positivas. Beleza? Passo 1 sobre 35 subtraindo. Vai ficar 1 sobre 25 menos 1 sobre 35 igual a 1 sobre P'. MMC de 25 e 35 é 175. Dividido por 25 dá 7. E dividido por 35 dá 5. Isso é igual a 1 sobre P'. Quer dizer que 2 sobre 175 é igual a 1 sobre P'. Logo, P', se você inverter as duas frações, você tem que P' é 175 sobre 2. Logo, 87,5 centímetros. Esse é o P'. Beleza? Então, se você tem que a distância aqui, ó, da imagem até o espelho é 87,5 centímetros, quanto vale o x da questão? 87,5 menos 35. X vale 87,5 menos 35. X vale 52,5 centímetros. Beleza? Esse é o valor do x. Resposta, letra D. Belezinha? Então, vamos para a última questão do dia. Afinal, essa foi qual a questão? Se aquela foi a quarta, essa foi a quinta. Vamos para a sexta e última do dia. Um pequeno objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo que obedece às condições de Gauss. O que isso quer dizer? Que todas as propriedades que a gente analisou funcionam perfeitamente para esse espelho. O raio da esfera, da qual foi retirada a calota que constitui o espelho, mede 1 metro. Então ele está querendo dizer que esse espelho é um espelho que, se eu medir a distância do centro de curvatura até o espelho, isso vai dar 1 metro. Logo, se eu medir a distância do foco até o espelho, que é metade, vai dar meio metro, ou 50 centímetros. Beleza? Ok, nessas condições, a distância entre o objeto e sua respectiva imagem é... Veja que isso é praticamente idêntico à última questão, porque o objeto foi colocado entre o centro de curvatura e o foco. Logo, vai gerar uma imagem real, de novo, maior de novo e invertida de novo. Ok? E ele quer saber de novo a distância do objeto até sua imagem. Então, é só fazer 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal, 50 centímetros, ou meio metro. P é a distância do objeto, vou botar em centímetros mesmo, 50 centímetros. O professor tem que colocar em metros? Não, essa equação, se você colocar alguma coisa em centímetro, tem que estar todo mundo em centímetro. Se você colocar alguma coisa em metro, tem que estar todo mundo em metro. E aí a fórmula funciona perfeitinho. Só botar a mesma unidade para todo mundo, não confundir. Então, 1 sobre 50 centímetros, que é a distância focal, é igual a 1 sobre P, que vale... Quanto é o P? Distância do objeto ao espelho, que é meio metro mais 10 centímetros. Isso vai dar 60 centímetros. Passo para o outro lado subtraindo, vai ficar 1 sobre 50 é igual a 1 sobre P'. MMC de 50 e 60 é 300. Ok? 300 dividido por 50 vai dar 6 vezes 1, 6. 300 dividido por 60 dá 5 vezes 1, 5. 1 sobre P', então está dando 1 sobre 300. O que quer dizer que P' vale 300 centímetros. Ok? Então quer dizer que a distância aqui, ó, a distância entre a imagem
e o espelho 300 centímetros. Quanto vale o x, então? Vai ser, qual é a distância do objeto até o espelho? 60 centímetros, correto? Que é o meio metro mais os 10 centímetros ali de baixo. Então, 60 centímetros. Logo, quanto vale o x? X é 300 menos 60. 240 centímetros. Resposta letra A. Ok? E assim a gente finaliza mais uma aula.